Olá, maravilhosa! Tô aqui para mais um capítulo bafônico desse livro maravilhoso que chama Mais Esperto que o Diabo, né? Que é o livro que eu tô usando com vocês nessa segunda jornada aqui no YouTube. Para você que tá caindo aqui de paraquedas e que ainda não me conhece, eu sou a Naytri Brant, eu sou educadora e estrategista financeira. Trabalho com finanças desde 2009, né, à frente de grandes empresas, criando estratégias financeiras robustas que levassem essas empresas a conquistarem faturamentos cada vez mais altos. E durante a pandemia eu escolhi trabalhar com você, que é uma mulher que escolheu empreender. Então, maravilhosa, tudo que eu te ensino aqui nesse YouTube, tudo que eu te ensino lá no meu Instagram, dentro das minhas mentorias, dentro de todos os meus processos, é para que você aplique nas finanças do seu negócio e nas suas próprias finanças, já que não existe negócio que prospere financeiramente se as suas próprias finanças não estiverem organizadas, né? Para que você aplique também dentro do seu negócio e para que você entenda como estruturar o seu negócio de uma forma sustentável, né? Tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista energético, né? E durante essas séries aqui no YouTube, eu tô trazendo para você um livro como pano de fundo para a gente poder discutir sobre finanças, sobre empreendedorismo, trabalhando muito a nossa mentalidade, né? O nosso comportamento, o nosso cérebro lindo, né? Para que você compreenda como que você faz as suas escolhas financeiras ao longo do dia. E se você está curtindo essa jornada, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, para que você se inscreva no canal, criatura, se você ainda não está inscrita, que encaminhe ele para pelo menos uma amiga e eu vou te dar a missão de me ajudar a fazer os meus 100 primeiros inscritos nessa rede social aqui. Posso confiar? Posso contar com você? Então bora lá, porque a gente tá no meio de uma entrevista, mas não é qualquer entrevista. É uma entrevista com o diabo. Ah, que sensacional! Deu tempo de digerir a aula da semana passada? Porque eu provoquei. E não vem falar que, Naytri, eu não imaginava que isso fosse acontecer, não. Porque desde o primeiro dia que eu estou aqui no YouTube fazendo essas aulas para você, eu tô te falando que o meu papel aqui é trazer conhecimento, te provocar, te fazer sair desse automático, né, para que você entenda que existem novas possibilidades de fazer aquilo que você faz, para que você questione os seus hábitos, para que você saia do automático e para que você faça escolhas que são muito mais coerentes com os objetivos que você desenhou para o seu negócio e para a sua vida. Então, espero que você tenha sobrevivido ao vídeo anterior e bora lá, porque hoje a gente vai conversar sobre alienação e a gente vai entender como o diabo faz para alienar você, bonita. E se você tá chegando nesse vídeo aqui antes de ter assistido os anteriores, eu vou abrir um parêntese aqui só para te explicar um pouquinho que ele tá usando a figura do diabo que, de acordo com as percepções do autor, controla metade do universo, mas 98% das pessoas que habitam ele. E existe uma outra parte que seria Deus. A gente combinou que é para você baixar as suas barreiras, não significa que você tem que concordar comigo, com o autor ou com ninguém, mas pelo menos escuta, criatura, escuta para que ao final dessa jornada você tenha a possibilidade de ter criado seus próprios argumentos. E fazendo uma analogia aqui, a gente vai pensar, quando o autor traz lá nos primeiros capítulos, falando sobre o meu outro eu, que aparentemente ele estava sendo alimentado, escutando e sendo orientado e guiado por um eu que era baseado na escassez, no medo, na ansiedade, na insegurança. E chegou um determinado momento que ele conheceu uma outra versão, um outro eu dele, que ele começou a escutar as intuições dele e a partir de então ele conseguiu prosperar, ele conseguiu ter sucesso com a missão dele, que era justamente colocar esse manuscrito no mundo. A gente já conversou que você, assim como eu, tem os dois dentro de você, né, os dois lobinhos, e você é a única pessoa que pode escolher qual dos dois você vai alimentar. Autoobservação, autorresponsabilidade
e movimento, né, bonita? A primeira coisa que eu quero trazer desse capítulo aqui é que ele diz que ele dominou as criaturas humanas através do medo e da ignorância. Então a gente já tá falando desde o início, já falamos sobre isso na série anterior, sobre a importância de você aprender a lidar com o seu medo para que ele deixe de ser uma ferramenta de controle externa, para que você aprenda a fazer escolhas a partir daquilo que é interessante para você. Enquanto você se permite ser gerida pelo medo, você vai tomar decisões baseadas naquilo que alguém está lhe direcionando e vai fazer escolhas junto com a manada que nunca vão ser boas para você. O autor vai provocar ele para poder entender quais são as ferramentas que o diabo usa para manter as pessoas alienadas. E ele vai falar sobre 2 princípios. Nesse capítulo aqui, ele vai trazer o princípio do hábito. Então, o diabo diz que através do princípio do hábito, ele consegue fazer com que as pessoas se alienem e continuem alienadas, partam para o lado dele, façam tudo aquilo que ele indicar, tudo aquilo que ele mandar. Ele vai deixar muito claro também que as pessoas que são alienadas, elas têm uma falsa percepção de que elas são guiadas pela sua oposição. A oposição do diabo aqui, no caso, é Deus. Então, vamos lá. Ele diz que todas as pessoas que pensam por si nunca serão objetivo de alienação. Então, nunca serão apropriadas pelo diabo. Por isso que é tão importante, criatura, desenvolver pensamento crítico, né? Escutar as coisas que você escuta por aí, ler as coisas que você lê por aí, mas checar as informações, entender por que aquilo está sendo construído, se é verdadeiro, se não é, qual que é a intenção que está por detrás daquilo e como que você pode criar os seus próprios pensamentos, desenvolver a sua própria opinião. Não seja preguiçosa, porque é justamente nesse lugar que o diabo vai morar e ele vai deixar isso muito claro nesse capítulo aqui pra gente. O diabo diz que um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente, seu ambiente, né? Quantas vezes você se desesperou pelo medo de uma outra coisa que está acontecendo num outro lugar, que aquilo não vai nem chegar em você, mas você já está ali desesperada e já sem saber o que fazer, a respiração já ofegante, e isso vai começar a conduzir as suas tomadas de decisão. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente, ou seja, as pessoas que agem assim preferem deixar que o diabo ocupe a sua mente e o seu intelecto, ao invés de terem o trabalho de pensarem por si próprias. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, sem julgar ou lutar aquilo porque quer. Então o alienado sai do protagonismo, né? O famoso deixa a vida me levar e as coisas vão acontecendo. Ele diz que um alienado emite muitas opiniões, mas que elas nunca são suas. E que a maior parte delas provém do diabo. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o próprio cérebro, e essa é a maior razão do qual o diabo consegue morar na sua mente, né? Que foi o que ele deixou bem claro, que ele é uma energia, mas que o lugar preferido dele é a mente das pessoas. E aí, aqui eu quero trazer algumas percepções muito importantes dentro desse diálogo. O primeiro deles é o seguinte: o controle que exerço sobre o ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes lanço as bases para o controle da mente ainda antes da pessoa ter nascido, manipulando a mente de seus pais. Primeira chamada aqui, a gente conversou sobre herança financeira na jornada anterior, onde a gente falou sobre a mente acima do dinheiro. E eu já expliquei para você que quando eu falo sobre herança financeira, eu não estou falando sobre dinheiro, não estou falando sobre bens, não estou falando sobre dívidas, não estou falando sobre genética, eu estou falando sobre crenças, sentimentos e hábitos que você vai herdar dos seus pais ainda na sua infância. Seja porque eles estão lhe ensinando a fazer essas escolhas, seja por observação. Criança aprende pra caramba por observação. E aí você vai alimentar o seu cérebro límbico dessas emoções e dessas histórias. E quando você vem para a vida adulta, você continua fazendo as suas escolhas financeiras baseada naquelas emoções, naqueles acontecimentos lá da sua infância. E como que você sai desse looping? A partir do momento que você toma conhecimento do que era isso, faz escolhas diferentes, constrói histórias diferentes e treina o seu cérebro para que você saia do automático e comece a fazer escolhas assertivas. Então, ele fala isso aqui, que ele começa a construir, então, né, essa alienação, ainda quando as crianças estão por nascer através dos pais, porque elas vão aprender
pela observação. Então, você que é pai, você que é mãe, atente-se para isso, porque você vai estar transmitindo os seus preceitos, as suas crenças para os seus filhos, ainda que você não fale, mas através da observação deles, ok? E a segunda situação que ele traz é, como já afirmei, ajuda a trazer as pessoas para o meu mundo com mentes fracas, fornecendo a ela todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chamaria esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso que vocês, seres humanos, chamam de ambiente, como um meio de controlá-los. Então aqui, na criação do hábito, do alienado, ele vai pensar em como ele vai usar os próprios pais para alienarem essa criança e depois em como ele vai usar o ambiente para alienar essas crianças. E eu vou fazer uma outra chamada aqui sobre os nossos traumas. Quais são os nossos traumas de infância? O que foi que a gente viveu lá na infância que nos desconectou da nossa essência, que nos fez ter medo, que nos trouxe o nosso primeiro medo, o nosso medo original ali, medo de sermos abandonadas, medos de sermos rejeitadas, Muito provavelmente você passou por traumas na infância, ora grandiosos, ora pequenininhos, A gente já conversou sobre isso anteriormente, que não precisa ser uma coisa extremamente grandiosa para que você armazene esses traumas, mas que eles vão acontecer o tempo todo, principalmente ao longo da sua infância, e que você traz isso para sua vida adulta e você continua tomando decisões com base nele. Vou lembrar aqui do Gabor Maté, que usa como se fossem feridas. Então, o trauma é como se fosse uma ferida que você tem lá na sua infância, algo que aconteceu com você e que às vezes você não conseguiu lidar com ela, não cicatrizou, e hoje em dia qualquer pessoa que toque nessa ferida, que aparentemente pode parecer uma coisa boba, mas aquilo dói demais, você vai reagir de forma instintiva e às vezes de forma grandiosa. E ele vai falar muito sobre os meios. Ele diz que o trauma não é de fato a situação que aconteceu a você, mas é o significado que você deu para essa situação. Então a gente pode pensar nisso como sendo uma criação de um hábito. Esse trauma, ele vai te fazer agir de formas repetidas até que isso vire um hábito. E a partir do momento que você tem consciência disso, você tem a possibilidade de trabalhar esse significado dentro de você e de mudar a forma como você está reagindo na sua vida adulta. A gente vai entender também que o meio onde a gente vive vai produzir muito conteúdo para que a gente se torne um alienado ou não. Então vai depender muito das companhias, daquilo que eu leio, daquilo que eu vejo, daquilo que eu consumo e como é que isso está instaurando medo em mim ao ponto de que eu perca o controle dos meus pensamentos e das minhas emoções, permita com que o meu cientista seja sequestrado pelo crocodilo e que todas as minhas decisões sejam baseadas no medo de sobrevivência. Ele vai trazer aqui alguns dos hábitos que ele entende que são mais úteis para que a pessoa se mantenha alienada e a favor do diabo. Os hábitos seriam medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. E se você fez o dever de casa da aula passada e baixou aí a escala Hawkins, você vai entender que todos esses sentimentos aqui têm padrões vibratórios muito baixos e todos eles te colocam no não movimento. Todos eles te colocam na paralisação, que é aquilo que o crocodilo, nosso cérebro reptiliano, tanto ama se alimentar. Todas as vezes que você tá na vibração desses sentimentos baixos aqui, você tá se tornando uma pessoa alienável. Então, maravilhosa, além dele utilizar os pais, para poder ajudar nesse processo de alienação, ele também vai falar das escolas, ele vai falar dos professores, ele vai falar dos instrutores religiosos, que todos esses agem de forma coletiva no propósito do diabo em lhe manter uma pessoa alienada. Fica fácil para que ele entre no controle das suas ações, dos seus atos. E ele diz que ele faz isso porque eles ajudam a destruir o hábito da criança de pensar em si mesma. Quantas vezes você, enquanto criança, você tinha curiosidade, você queria saber coisas, você fazia coisas que eram às vezes diferentes dos seus pais e no decorrer da sua vida você foi sendo educada, podada, cortada, modelada, moldada a funcionar de um jeito onde você seria aceita socialmente, aceita pelo seu meio. Então, se você era uma criança chorona, você não podia chorar, você tinha que engolir o seu choro.
Se você era uma criança questionadora, você estava desrespeitando os mais velhos, você não podia perguntar nada, você não podia questionar nada, você tinha que abaixar a cabeça e dizer sim, senhor. Se você era uma pessoa criativa que gostava de fazer várias coisas ao mesmo tempo, dentro da sua escola você foi sendo ensinada de que você tinha que escolher, que você não podia fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí você vai perdendo o seu diferencial, você vai perdendo o seu jeitinho de ser. Às vezes você vai perdendo a sua criatividade até que você vire mais um soldadinho, né, nesse mecanismo social. E aí, surpreendentemente, quando você chega no mercado de trabalho, uma das perguntas onde mais se faziam ali nos anos 2000, né, 2000 e pouco, era qual era o seu diferencial dentro de uma entrevista de emprego. E aí, naquele momento, você se desesperava e pensava assim, uai, mas era para eu ter um diferencial? A vida inteira durante a escola foram me ensinando que ser diferente era algo ruim, que eu não deveria pensar diferente das outras pessoas, que eu deveria ter uma construção exatamente igual a todo mundo para que eu fosse aceita, inclusive para que eu conseguisse os melhores lugares no mercado de trabalho. E justamente agora você vem me perguntar qual que é o meu diferencial? Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu fui educada a ser uma pessoa muito certinha, a corresponder às expectativas do outro, a ser aquela menina boazinha, né? Aquela menina que questionava demais e que não deveria questionar demais, uma menina que deveria ser mais diplomática, que deveria engolir o choro, ou seja, eu não podia comunicar as minhas emoções. Eu fui educada desse jeito. E aí aqui eu não tô aqui para culpar meu pai e minha mãe, né? Eles fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. Hoje em dia eu só tenho essa percepção porque são muitos anos de análise, bonita. Então eu consigo entender quem eu era, quem eu passei a ser depois que eu fui modelada, né, pelos meus pais, pelos meus professores, pelos meus avós, pela sociedade. E agora eu estou no momento de resgatar aquela Naytri, né, reconectar com a minha essência. E nem sempre isso vai ser fácil, porque aí vem o medo de ser criticada, o medo de ser julgada, o medo de ser rejeitada. E se a gente está falando que o medo é a maior forma de alienação, eu preciso estar muito consciente disso para que eu não queira cair nesse lugar. Então, se você também passou por esses processos, se você também se sentiu assim, essa é a hora de você começar a olhar para a sua história sem se colocar no lugar de vítima, mas olhar para a sua história para que você consiga compreender tudo aquilo que aconteceu a você, tudo aquilo que é importante para você, tudo aquilo que construiu quem você é, para então você ter a percepção de que, esse pedaço meu aqui eu quero alimentar, eu quero manter, esse pedaço é importante para mim. Esse pedaço aqui eu não gosto tanto, eu quero reconstruir ele, eu quero recontar essa história, eu quero transformar essa parte minha. E aí é desse jeito que, com muita observação, muita autorresponsabilidade, muito movimento, a gente vai se colocando de formas diferentes no mundo, até que a gente vá se reconectando, né, e se reaproximando daquela essência que a gente tinha lá quando a gente nasceu, antes da gente ter tantas influências do nosso meio e das pessoas que estavam ao nosso redor. O diabo diz que ele usa muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E aí ele vai explicar aqui que ele usa os líderes religiosos para ajudar a implantar o medo. Então, o medo do diabo. Quanto mais medo do diabo, quanto mais medo de ser punida por ele, quanto mais medo do inferno eu tenho, mais fácil eu fico de ser controlada. E através dos pais, a maior forma dele usar os pais, né, a seu favor e contra as crianças ali no caso, é da exemplificação. E a gente já cansou de falar sobre isso lá na Mente Acima do Dinheiro, né? Que nós, enquanto crianças, a gente aprende muito mais por observação do que por aquilo que os nossos pais estão ensinando. Então, às vezes, o seu pai ou a sua mãe, eles tinham a boa vontade de te ensinar alguma coisa, que para eles podia até ser difícil deles colocarem em prática, porque era uma crença, uma limitação que eles tinham lá no passado. E eles entenderam aquilo e eles pensaram assim, eu vou querer que os meus filhos não cresçam com esse hábito, não cresçam com isso. E o que eles fazem? Eles simplesmente lhe ensinam a fazer alguma coisa. Só que aquilo é tão forte para eles no hábito que, apesar deles lhe ensinarem uma coisa, eles estão praticando outra, de uma forma inconsciente. Só que você, enquanto criança, vai aprender muito mais observando o que eles fazem do que aprendendo com aquilo que eles te falam.
E presta atenção nessa frase incrível aqui. Pensamento disciplinado e organização significa a morte para o diabo. Eu te confesso que deu até um quentinho aqui, porque eu sou uma pessoa bem das organizadas, viu? Mas vamos lá, o que eu quero te trazer com isso aqui? A gente já conversou em alguns determinados momentos que a nossa sociedade, ela faz com que a gente trabalhe o tempo todo, que a gente produza o tempo todo, que a gente entre no automático, produza, haja, como se a gente estivesse na guerra o tempo todo, lutando. Só que o que acontece? Lembra lá do vídeo anterior? Se você não organiza, se você não planeja, se você só age, se você não tem tempo para revisar as suas ações, você está perdendo tempo. Você está se alienando dentro da sua estratégia, dentro do seu negócio, dentro da sua própria vida. Você não sabe para onde você está indo. Olha o que ele traz aqui. Pensamentos organizados e disciplinados fazem com que as pessoas deixem de ser alienadas. Então, mais uma vez, a chamada que eu fiz para você aplicar dentro do seu negócio, ela também serve para sua vida. Não adianta você só sair agindo que nem uma louca, querendo produzir e fazer as coisas acontecerem. Você precisa parar, você precisa organizar os seus pensamentos, para daí você conseguir planejar as suas estratégias, entender para onde você vai, como você vai, quais são as ferramentas que você vai precisar para você conseguir colocar a mão na massa, agir, e depois que você fizer isso tudo, você vai sair revisando as suas ações, entendendo aquilo que deu certo e que você vai fazer mais, e aquilo que deu errado e que você vai cortar e substituir por outras ações. Então, olha que interessante como os livros estão se conectando. O livro traz pra gente que quando as pessoas começam a pensar de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperança e com propósitos definidos, o diabo as perde. Quem é minha aluna, quem já foi minha mentorada da mentoria Help, sabe que um dos 4 pilares que eu trabalho nela é justamente o propósito. E eu falo pra vocês que não há necessidade de ter um propósito romântico, né? Salvar todos os rinocerontes brancos do mundo. Mas precisa ter um propósito. Você precisa saber onde você quer chegar na sua vida para usar o seu trabalho, o seu servir como ferramenta, meios de você alcançar aquilo que você deseja. E todos os dias, através de pequenas ações, você vai se colocar em movimento para chegar onde você quer. Mas as pessoas que não têm propósito definido, que qualquer caminho serve, elas se perdem no processo, elas se tornam alienadas e aí qualquer lugar serve. Que é justamente isso que o diabo está falando. E ele fala que um desses grandes processos de alienação é justamente através dos sistemas de ensino. E que todo o sistema de escola é administrado de forma a estrategicamente ensinar as crianças quase tudo, exceto o mais importante, que é usar as suas mentes a pensarem de forma independente. E ele faz um alerta. Vivo sempre com medo de que algum dia apareça alguma pessoa corajosa e reverta esse sistema de ensino, permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecerem modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Olha que sensacional isso! Esse livro, gente, ele foi escrito um pouco antes de 45, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, então ele é um livro lá de 1930, mais ou menos. Eu vou fazer um chamado aqui, e aí você não precisa concordar comigo, eu sei que esse é um tema polêmico, mas eu vou te lembrar de pelo menos 2 escolas que fazem isso. 2 modelos de educação que fazem isso. Um deles é o construtivismo, né? Que foi desenvolvido por um psicólogo suíça, né? Que era o Jean Piaget. E o outro por um brasileiro, que foi a educação dialógica, né? Então eu tô falando de Paulo Freire, que era um filósofo brasileiro. Eu trouxe essas 2 escolas aqui só para acender um pouco a luzinha aí na sua cabeça. Nesse momento eu não tô falando para você achar o construtivismo o melhor formato de aprendizado do mundo. Eu não tô falando para você defender o Paulo Freire, sabe-se lá de qual posicionamento você é. Eu tô de novo pedindo para que você baixe as barreiras e para que você entenda que existem diferentes formas de ensino. Existem formas de ensino que são mais provocadoras e que afastariam as crianças da inalienação, ou seja, manteriam-a longe do diabo. E existem formas de estudo, formas de se educar que fazem justamente o contrário, né? Então,
eu tô abrindo aqui possibilidades para que você, principalmente se você tem filhos, né, nessa idade educativa, para que você possa pesquisar diversos sistemas de ensino, entender que existem diversos sistemas de ensino e que talvez um ou outro possa ser mais adequado com aquela escolha que você gostaria de fazer pelos seus filhos, né? De colocá-los num lugar de questionar, de criticar, de serem seres pensadores, ao invés de serem ovelhinhas. Então, abre o olho aqui para isso. Então, ele deixa muito claro aqui que as crianças da escola, elas são ensinadas não a desenvolver e usar suas próprias mentes, mas sim a adotar e usar os pensamentos dos outros. Eu vou compartilhar com vocês uma história aqui que talvez eu ainda não tenha compartilhado nas minhas redes sociais, mas eu fui uma criança que fui originariamente educada através do construtivismo. Na época era uma coisa extremamente nova, eu tô falando de 1990, finalzinho dos anos 80, 90. Eu fiz minha primeira, segunda, terceira e quarta série dentro de um modelo construtivista, que foi uma escola criada pela tia Dulce, né? Minha turminha de escola aqui que me assiste agora vai se conectar com isso. Era uma escola pequenininha que foi extremamente criticada socialmente, que depois de algum tempo ela acabou fechando porque os pais tinham muito medo de colocarem as crianças nessa escola. Então minha mãe foi extremamente corajosa de dar esse passo, de me tirar de uma escola religiosa, onde eu fiz a minha primeira basezinha ali de maternal e depois eu acabei voltando, né, para fazer o meu segundo grau. Enfim, minha mãe foi uma pessoa extremamente corajosa de me levar para essa escola. Talvez não tenha sido a coisa mais gostosinha, porque uma pessoa que já era crítica, que já era questionadora, que já era a rainha dos BOs, ainda foi parar numa escola que incentivava isso. Mas eu tenho muito orgulho dessa fase, que eu tenho certeza absoluta que ela veio num pedaço da minha vida essencial para que eu entendesse. Naquela época eu não entendia isso, mas hoje em dia eu entendo que parte do que eu sou como questionadora e provocadora veio desse lugar, que era uma escola que não me dava respostas prontas, que era uma escola que me fazia discutir, conversar, dialogar com os meus professores, com os outros alunos, né? Para que eu achasse as minhas próprias respostas e que às vezes podia ser diferente dos meus professores e às vezes podia ser diferente dos meus pares. Então eu tenho certeza que isso aqui influenciou muito na minha vida pessoal, que acabou influenciando muito na minha vida acadêmica e no meu trabalho hoje em dia, né? E eu entendo que grande parte daquilo que eu elaborei como formas de interpretar textos que eu leio, essa facilidade que eu tenho de juntar temas diferentes, de sintetizar isso tudo e de fazer essa miscelânea. Vocês estão vendo como que o livro 1 está se conectando com o livro 2. Essa facilidade, né, de organizar os pensamentos, de sintetizar vários conteúdos, né, para que eles construam uma narrativa que seja coerente, vem muito dessa fase do construtivismo. Então, assim, eu tenho orgulho gigantesco de ter feito parte da minha educação infantil nesse método. Então, assim, pode concordar comigo, pode não concordar comigo, você pode ser fã do construtivismo, você pode odiar construtivismo, você pode ser fã do Paulo Freire, você pode odiar o Paulo Freire. Nesse momento, se você não sabia desses conceitos, você acabou de saber por mim, e aí você tem ferramentas de pesquisa para que você possa se aprofundar e entender se isso faz sentido para você, se isso não faz, e se você tem filhos em idade escolar, se isso vai fazer sentido para você em direcionar o futuro dos seus filhos. E olha que demais isso. Ele pergunta, gente, eu vou pegar um pouquinho na religião aqui, mas vamos lá, né? É necessário, tá no livro, abrando o coração aí e acompanha aqui comigo. Olha que interessante isso aqui. Ele vai perguntar pro diabo qual que é a ligação entre escolas, pais e religiões. E como que eles se transformaram em aliados do diabo no processo de alienação das crianças. Então, presta atenção aqui comigo. É aqui que eu faço uso de um dos meus mais sábios truques. Faço com que tudo que é feito pelos pais, pelos professores e pelos instrutores religiosos pareça ter sido feita pela minha oposição. A oposição do diabo aqui é Deus, né? A gente viu isso no capítulo anterior. Isso tira o foco de mim, diabo, enquanto manipulo as mentes jovens. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar às crianças as virtudes da minha oposição, ou seja, quando eles tentam falar sobre Deus,
geralmente o fazem assustando-o com meu nome. Genial isso, né? Porque é muito isso que acontece, né? Através das leituras religiosas, né, dos ensinamentos religiosos, eles são sempre no intuito de colocar medo do diabo. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar às crianças as virtudes da minha oposição, Deus, geralmente o fazem assustando com meu nome. Isso é tudo o que eu peço a eles. Fomento a chama do medo de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido. Nas escolas, os professores aprofundam a minha causa mantendo as crianças tão ocupadas, decorando informações não essenciais em suas mentes que elas não têm a oportunidade de pensar ordenadamente ou de analisar corretamente as coisas que lhes são ensinadas. Triste, né? Mas se a gente parar para pensar, essa metodologia conteudista, ela faz isso com as crianças. Ela faz com que elas armazenem cada vez mais informações, onde a carga de estudo seja tão grande que não há tempo para brincar, tempo para silenciar, tempo para criar, tempo para processar aquelas informações e saber se aquilo é importante ou não. Então eu coloco tanta coisa na cabeça das crianças, seja na escola, seja pulando de uma aula para outra, enfim, que não há tempo disso ser processado, disso ser questionado e as crianças vão virando soldadinhas. E aí, quando eu venho para o mercado de trabalho, o meu trabalho vai fazer a mesma coisa. Eu vou trabalhar tanto, que não vai me sobrar tempo para poder pensar em outras coisas. Por isso que fica tão fácil de manipular. E a gente viu que apenas 2% da população está fora desse processo de manipulação. Então, quando eu falo para você que você precisa aprender a construir um negócio que seja sustentável, óbvio que eu estou falando do ponto de vista financeiro, porque aqui a gente está num canal sobre finanças, mas que esse negócio também precisa ser sustentável do ponto de vista energético e do ponto de vista da gestão do tempo. Eu não quero que você seja uma empreendedora avestruz com a cabeça enfiada dentro da terra, deixando tudo passar, sendo inalienada pelos processos e por isso tudo aqui que a gente está vendo, perca o controle das suas emoções, né, dos seus pensamentos e fique parecendo um hamsterzinho na roda. Trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar conta, mal fazer para sobreviver. Quando você entende qual que é o seu propósito, onde você quer chegar com o que você faz, quando você entende como você vai organizar e planejar as suas ações, as suas estruturas, a sua estratégia, os seus produtos, para que você chegue nesse lugar. Quando você compreende como a sua mente funciona, como ela pode ser uma aliada do diabo ou como ela pode ser a sua aliada, você vai entender que nada na sua vida está separado. E quando você tem essa percepção, você toma controle do seu futuro. Você que tá me assistindo aqui, você que tem um negócio, se você tá tendo um negocinho, ganhando um dinheirinho, com essa sensação de que você tá andando em círculos, você precisa parar agora e olhar para o seu negócio com estratégia, para que você consiga sair desse lugar aqui de alienação, retomar, para você o controle da sua própria vida, o controle das suas finanças, o controle dos seus sonhos e construir coisas que são grandiosas para você. Então observa isso. Existem inúmeras formas de ganhar dinheiro de um jeito que não engula quem é você no processo, tá? Que seja gostosinho, que seja divertido e que vai te fazer ter uma vida com muito mais propósito do que o que está acontecendo agora. E aí, bonita? O autor vai fazer uma pergunta, além da forma educação, além da forma religiosa, além dos pais, quais são os outros métodos que o diabo usa para alienar as pessoas? E eu vou trazer aqui algumas das percepções, ok? A primeira deles, ele vai falar sobre o tema saúde. Então ele faz com que a maioria das pessoas comam muita comida do jeito errado, se tornem indigestas, se tornem obesas, desenvolvam várias doenças ao longo da vida. Isso vai manter as pessoas em alienação. Ele vai falar sobre os casamentos, como os homens e as mulheres, eles se alienam do ponto de vista de começarem a brigar por tudo, brigar por dinheiro, brigar pela educação das crianças, brigar sobre os amigos, sobre os familiares e não conseguirem ter
um foco e um propósito em desenvolver um casamento harmonioso. Na parte da profissão, ele vai falar justamente disso, né? As pessoas que saem desesperadas ali do ensino para poder se jogar no primeiro trabalho que vai render dinheiro para elas, que vai fazer com que elas se mantenham nesse modo eterno de sobrevivência, guiadas pelo medo da pobreza. Ele vai falar sobre a poupança, olha que interessante. Ele faz com que as pessoas gastem deliberadamente tudo aquilo que elas têm, e ele vai falar inclusive da parte do crédito, né? Quando as pessoas têm crédito, elas vão gastar mais ainda do que elas têm. Então, isso como ferramentas do diabo. Olha que incrível isso. Ele vai falar sobre o ambiente, como ele faz as pessoas se relacionarem com outras pessoas em ambientes desarmoniosos, seja dentro do trabalho, seja dentro de casa, nas escolas, nas famílias. Vai falar sobre os pensamentos dominantes, que são os pensamentos negativos. Planta sementes dos pensamentos negativos nas mentes das pessoas através dos púlpitos da igreja, dos jornais, dos filmes, do rádio, de todos os outros meios de que a mídia se utiliza para chegar até a mente. A gente já conversou sobre isso, né? Medo como forma de controle. E existem até alguns processos, né? Algumas pesquisas que mostram que determinadas séries e filmes que a gente assiste, que parecem bobinhos, né? Mas como eles têm a capacidade de, ao longo do tempo, eles mexerem em valores que pra gente pareciam inegociáveis. Então a nossa relação com a morte, com a punição, com a raiva, com o julgamento, que aos poucos, se a gente não tem uma percepção crítica daquilo que a gente tá vendo, e eu não tô falando pra não ver nada, veja, mas veja com pensamento crítico. Se você continua absorvendo aquilo sem um pensamento crítico, os seus valores que até então pareciam inegociáveis, eles vão ser modificados sem que você tome consciência disso. E o autor vai concluir que alienação e procrastinação são a mesma coisa. E aqui eu vou fazer 2 chamados. Pensa aqui comigo. Existe a procrastinação por exaustão. E isso acontece demais com as mulheres que empreendem. São inúmeras jornadas, né? Então eu trabalho, eu cuido dos filhos, eu cuido da casa, às vezes eu cuido do marido, às vezes eu cuido da companheira. Enfim, às vezes eu cuido dos meus pais que estão doentes, então a jornada é exaustiva. E aí existem essas pessoas que procrastinam por exaustão. Não tem mais tempo, não tem mais energia para poder fazer as coisas e aí deixam de fazer coisas. Já cansei de fazer esse tipo de chamada, que vocês só vão sair desse lugar a partir do momento que vocês se colocarem como a sua prioridade. Quando você conseguir estruturar a sua vida com qualidade para você, você consegue agir ao entorno e sair desse modo de procrastinação. Então, tem vezes que uma cliente chega para mim e fala assim: Nath, eu sou procrastinadora. Eu falei: sério? Tá. Então faz uma lista pra mim de todas as coisas que você faz ao longo do dia. A pessoa nunca fez essa lista. Quando ela senta pra fazer a lista, eu falo assim: você é procrastinadora? Porque não existe tempo hábil pra você fazer isso tudo que você colocou na sua lista de hoje. Você já parou pra fazer esse exercício? Se você ainda não fez esse exercício, eu quero que você faça. Você vai pegar uma folha, você vai anotar todas as coisas que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Se possível, na frente você vai colocar o tempo que você acha que você leva pra isso. Você pode passar um dia com um cronômetrozinho e tentando entender quanto tempo você gasta em cada uma. No final do dia, quando você não conseguir cortar todas as coisas que tem na sua lista, eu quero que você venha aqui e comente pra mim se você é uma procrastinadora ou se simplesmente você enfiou tanta coisa no seu dia que era impossível do ponto de vista humano que você conseguisse realizar todas aquelas atividades, ok? Então essas são as procrastinadoras que eu chamo de procrastinadoras por exaustão. E vai existir as procrastinadoras, que é o que o livro está falando, por falta de movimento. E isso aqui vai estar muito relacionado ao medo. Porque a gente viu que quanto maior a carga de medo, de ansiedade, de estresse, mais o meu cérebro reptiliano toma o controle. E dos mecanismos de defesa dele para ele te fazer sobrevivente é justamente congelar, paralisar. O próprio autor do livro trouxe isso pra gente em 2 situações das quais ele sentiu medo, onde ele se paralisou, onde ele congelou, onde ele não conseguia tomar decisão nenhuma. Então esse é o tipo de procrastinação que o livro tá falando, que se iguala à alienação. Então se você tá procrastinando porque você tá aterrorizada, paralisada, você precisa rever os seus sentimentos e entender isso, de onde eles estão vindo, para você saber como sair desse lugar e começar a tomar as suas decisões e entrar em movimento.
Se você é uma procrastinadora por exaustão, eu vou falar para você parar de se movimentar um pouco, olhar para fora, organizar os seus pensamentos, né? Se nutrir daquilo que é necessário, desenvolver o seu planejamento para depois voltar a agir. Então, existem duas percepções aqui. O autor está trazendo uma, que é a procrastinação por falta de movimento, né? Congelar. E eu tô trazendo para você a procrastinação por exaustão, por excesso de atividades. Entenda se você tá nesse lugar. Aqui o autor vai tocar na política. Ele vai perguntar ao diabo sobre as nações que são controladas por ditadores. E o diabo vai dizer que ele elege e escolhe a cada um. Além disso, ele os manipula e os direciona em seus trabalhos. E aqui a gente está falando na época das figuras de Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Stalin na Rússia. E aí, bonita? Corta para as últimas décadas aí, pensa no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, alguns outros lugarzinhos aí do mundo, né? Olha o que a gente está vendo acontecer. Ô, bonita, presta atenção nessa pergunta aqui que o autor vai fazer pro diabo. Ele quer saber se diante disso tudo que a gente aprendeu até agora, são esses os motivos que fazem com que a grande maioria das pessoas sejam pobres e pouquíssimas pessoas sejam ricas. E o diabo vai dizer para ele que é exatamente por essa razão. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e que estão determinados a conseguir. E ele ainda vai completar com a seguinte frase: os alienados não adquirem nada, exceto aquilo que ninguém mais quer. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. Olha aí, planejamento, objetivo, meta, né? Tudo que a gente conversa aqui nessa jornada, tudo que a gente conversa nos conteúdos que vão para o Instagram, a importância, né, em termos metas, em termos objetivos, em desenvolvermos estratégias, em sabermos o como e o quando a gente vai fazer as coisas, quais são as horas certas de contratar uma pessoa, de investir numa coisa, de ampliar o meu espaço, quais são as horas certas de segurar um pouco os investimentos, porque eu estou precisando estruturar um pouco mais o meu negócio para que ele cresça com mais tranquilidade, para que eu dê conta de fazer o que precisa ser feito sem que eu me perca no caminho. Então, maravilhosa, a gente está tendo uma puta de uma aula, né, através dessa entrevista do autor com o diabo. Eu tô aqui para agregar outras informações, né, que vão complementar a história que a gente está trazendo no livro, e sempre pensando do ponto de vista financeiro do seu negócio e da sua vida pessoal, para que você possa aplicar isso tudo dentro das suas rotinas, para que você possa prosperar. Então, essa jornada está sendo incrível, ela está sendo extremamente provocadora, e a chamada que eu tô fazendo aqui para você é o quão esse autor tem o poder das narrativas, né? Porque na leitura anterior a gente pegou um livro que aparentemente ele não é técnico, porque ele é de fácil leitura, ele trouxe vários exemplos para vocês e é um dos meus livros preferidos, ele continua sendo um dos meus livros preferidos, um dos que eu indico, né, para todo mundo que gostaria de adquirir conhecimento financeiro de um jeito fácil. Só que o autor anterior, ele não tem uma narrativa no formato de uma historinha, com início, meio e fim. Esse autor, ele está trazendo menos coisas técnicas, mas ele está construindo uma narrativa que é envolvente, que faz você se prender àquilo que ele quer contar. Mas se você parar para pensar, e se você assistiu todas as minhas aulas até aqui, é como se a gente tivesse preparado a cama no livro anterior, como se você tivesse entendido como é que o seu cérebro funciona, e o que é que você precisa fazer para transformar o seu cérebro e para treinar o seu cérebro. E nesse aqui você está vendo os aprendizados anteriores sendo aplicados na prática. Mas eu quero te conhecer um pouquinho mais, eu quero saber quem é você que está assistindo os meus vídeos. Então deixa um comentário aqui para mim, deixa eu saber o que você está achando dessas aulas, se você está conseguindo me acompanhar, se a linguagem para você está fácil, se a velocidade está boa.
Me conta aqui. E não esquece de curtir essa aula. E não esquece de encaminhar ela para outras amigas. Me ajuda a divulgar esse conhecimento aqui. Me ajuda a espalhar, né, todas essas sabedorias. Me ajuda a provocar mais mulheres a pensarem antes de executarem, né, a organizarem as suas finanças, a planejarem as suas estratégias, a criarem negócios robustos e prósperos. Posso contar com você? Então eu te vejo na próxima semana.